Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor e hoje eu queria falar um pouco sobre a igreja local. Qual a sua finalidade? Por que a igreja local existe? E antes de falarmos de igreja local, na realidade precisamos distinguir esse conceito. A igreja local é justamente, meus amados irmãos, ali aquela comunidade local. É a igreja visível onde os crentes, onde os irmãos, eles se reúnem ali regularmente, onde eles estão ali participando das ordenanças, louvando o Senhor, onde eles estão em comunhão, onde conversam uns com os outros. A igreja local é aquela que tem, biblicamente, como oficiais o pastor e os diáconos. A igreja local, portanto, é aquele ajuntamento visível do povo de Deus que se reúne para adorar ao Senhor, louvando juntos, orando juntos, cantando juntos e, é claro, sempre tendo um propósito, sempre tendo uma finalidade. E na realidade, qual é essa finalidade ou quais são as finalidades da igreja local? Qual é a sua função aqui nesta terra? Observando a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós vamos entender que a sua primeira finalidade é justamente reunir os santos, reunir os salvos, para quê? Para que eles estejam adorando juntos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, capítulo 2, e versículos 46, o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, repartiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus amados irmãos, a ideia que verdadeiramente o livro de Atos, o livro histórico escrito por Lucas, realmente vai nos ensinar em relação à finalidade da igreja, é que lá, da igreja local, os salvos se reúnem. E o texto vai nos dar a ideia de que eles se reuniam unânimes, ou seja, o agrupamento, o ajuntamento, a eclesia, a igreja verdadeira, os chamados para fora, eles se reuniam com um fim em comum, que é justamente adorar a Deus. Adorar a Deus de forma contínua, adorar a Deus verdadeiramente como se fossem um só corpo, adorar a Deus juntos. Essa é uma das finalidades da igreja. Como é que você está em relação à sua? Você está chegando para adorar o Senhor juntamente com seus irmãos? Ou você tem sido aquele afastado, tem sido aquele egoísta que acha que por algum motivo somente os outros têm essa responsabilidade e você não? A segunda finalidade para a existência da igreja, meus irmãos, é para que ela esteja justamente cumprindo com as ordenanças. Quais são as ordenanças deixadas por Cristo? Mateus 28, ele vai nos ensinar que a igreja deve então fazer discípulos, batizando esses discípulos. Então uma dessas ordenanças é justamente o batismo. E a outra ordenança bíblica que nós encontramos, além de estar descrito nos evangelhos, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a celebração da ceia do Senhor. Com que propósito? Para que nós estejamos relembrando o sacrifício de Cristo, a sua morte do Calvário, em favor dos seus filhos. Então, uma das finalidades da igreja é justamente essa, cumprir as ordenanças, que são batismo e ceia do Senhor. Você tem participado de alguma igreja? Você tem participado destas ordenanças? E uma terceira finalidade, meus irmãos, do ajuntamento da igreja, é justamente para que eles estejam se edificando através da palavra, através do estudo realmente da Bíblia Sagrada. É para os crentes edificarem-se mutuamente através da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos observar que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles se reuniam ali para quê? Para estarem observando o ensinamento dos apóstolos, para estarem realmente aprendendo a doutrina deixada tanto pelos apóstolos quanto por Cristo Jesus. E o próprio Jesus, ele assegura, meus amados irmãos, a importância da palavra
lá na sua oração sacerdotal, descrito em João capítulo 17, versículo 17, quando ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o meio pela qual o povo de Deus se reúne para que sejam santificados, para que sejam verdadeiramente ali irmãos, pessoas que crescem, que amadurecem constantemente por causa da palavra de Deus. E eu pergunto de você: você tem crescido através ou por meio da palavra do Senhor? Como é que você tem realmente lidado com a sua palavra no decorrer dos dias? E uma outra finalidade, meus irmãos, é justamente para que os crentes, para que os filhos de Deus estejam mantendo comunhão uns com os outros. Em Atos capítulo 2 e no versículo 44, vai nos dizer que todos os que creram, meus amados irmãos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando nós falamos a palavra comunhão, tinham tudo em comum, nós queremos dizer justamente o quê? Que eles tinham a união. E é interessante que a palavra comunhão tem tudo em comum aqui, a palavra original é koinonia, que significa justamente orar, servir, ajudar em união. A palavra comunhão, meus amados irmãos, é mais do que você sentar, cantar, orar e depois sair e ir embora. A palavra comunhão é você estar junto com seus irmãos, não somente em adoração, mas participando da sua vida, tendo realmente ali todo o prazer de estarem juntos, servindo verdadeiramente ao Senhor. Comunhão não é só participar da mesma igreja. Comunhão é você estar lado a lado com o seu irmão. É você participar da sua vida de forma ativa, ajudando, servindo, auxiliando quando realmente necessário e da mesma forma sendo retribuído. A palavra de Deus em Efésios 4:32 vai dizer o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui está um pouquinho realmente dessa comunhão que deve haver, dessa koinonia que deve existir realmente entre o povo de Deus, cumprindo assim com uma das finalidades da igreja local. A outra finalidade, meus irmãos, é para que a igreja esteja servindo, ou seja, para que os irmãos, para que cada membro individualmente estejam servindo uns aos outros em amor. Será que você está na igreja para servir o seu irmão ou você está na igreja para ser servido? O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 12, vai nos dizer o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Onde, meus amados irmãos, existirá uma possibilidade maior de eu aplicar isso em minha vida? Amar os meus irmãos como Jesus amou. Se não for ali no meio, se não for ali no seio da igreja, então a igreja existe para que eu também tenha condições de colocar em prática esse mandamento de amar os meus irmãos como Cristo me amou, meus irmãos. E a última finalidade que nós vamos observar é que a igreja existe para cumprir a evangelização ensinada por Cristo. Em Mateus 28:19, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, meus irmãos, que nós devemos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. É interessante também que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo vai ensinar um princípio, que nós receberemos poder quando o Espírito Santo realmente habitar em nosso ser. E aí sim seremos capazes de ser testemunhas do Senhor, tanto na nossa casa, quanto na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e por que não também lá fora. Mas o princípio é esse: comece na sua casa, comece com os seus. Não adianta você querer ganhar o mundo e você esquecer dos seus, daqueles que estão no seu lar, da sua família. Comece evangelizando por eles.
Então, meus amados irmãos, não esqueçamos, a igreja local tem como finalidade justamente essas coisas. Primeiro, reunir os salvos para estar adorando o Senhor. Depois, para poderem se reunir e cumprir as ordenanças bíblicas, o batismo e a ceia do Senhor. A terceira coisa, eles edificarem-se mutuamente ao redor, tendo a Bíblia como centro de tudo. A quarta coisa que nós vimos, para eles manterem comunhão, para que o povo de Deus mantenha comunhão uns com os outros. A quinta coisa, para que possamos servir uns aos outros em amor. E a sexta coisa é justamente promover a evangelização do mundo. Meus irmãos, essas são as finalidades da igreja local. Se a sua igreja local, meus amados irmãos, estiver em dúvida quanto à sua finalidade, eis aqui essas dicas. Procure aplicar verdadeiramente na sua igreja local e assim vocês estão buscando obedecer a palavra cada vez mais. Que Deus abençoe suas igrejas locais, que Deus esteja usando a cada um de vocês lá no ambiente em que você se encontra. E é claro que o Espírito Santo trabalhe através de vocês para que vocês possam então fazer um bom trabalho para a glória e para o engrandecimento do nome de nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.